Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Johnny Rosa, seu professor, e estamos aqui para entrar em um novo nível. Nós vamos começar o curso do lucro presumido do zero ao expert. Geralmente o lucro presumido não é o regime ideal ou indicado para quem está começando, tá bom? Nós vamos já ponderar isso nas próximas indicações. Mas o que eu te garanto é que ao final deste curso, você estará em um novo nível, em um novo patamar em relação ao teu aprendizado, a tua carreira profissional. Entendido? Então o que eu peço a você? Que você se dedique, que você preste atenção às aulas, não fique esmorecido, fingindo que está assistindo, presta atenção, porque tudo que nós vamos falar aqui é importante realmente para o teu aspecto profissional e a tua vida prática, tá bom? Vamos começar, já vou compartilhar aqui com você a nossa tela e estamos aqui com a apresentação da nossa capa. As recomendações para esse momento, é indicado que você já tenha um mínimo de entendimento dos regimes anteriores ao lucro presumido, tá bom? Como assim, Johnny? Se eu fosse começar hoje, eu não começaria pelo lucro presumido. O que nós indicamos para você que é zerado na área, não conhece nenhuma rotina, que você começasse com microempreendedor, que faça ou fizesse primeiramente o curso de microempreendedor. Depois você vá para o Simples Nacional para você começar a entender a logística das obrigações acessórias para depois chegar aqui no lucro presumido. Johnny, mas eu estou muito atarefado e também preciso urgentemente desse conteúdo porque eu dependo disso para captar um cliente, é meu primeiro cliente. Aí, meu irmão, vai na fé. Vai na fé, cai de cara nos estudos, realmente assista. Mas se você estiver caindo aqui de paraquedas, se você tem tempo, começa pelo indicado microempreendedor, depois Simples Nacional, até chegar no lucro presumido, tá bom? E depois o lucro real, que é o quarto nível, tá bom? Apegue-se à legislação. Em cada aula dessas que nós vamos ministrar, nós temos a legislação em anexo, vamos citar alguns artigos e leis. Então é interessante você confira e leia. O contador tem que ser amigo da legislação. Para quê? Para você não ficar dependendo do disse-me-disse. Meu amigo falou, eu vi na internet, você tem que ver na legislação. Entendido? Nós vamos começar essa primeira aula de introdução te explicando esse comparativo. Até esse estágio que eu acabei de falar, nós temos o microempreendedor, o Simples Nacional e o lucro presumido. Então, se você caiu aqui de paraquedas, vai entender um pouco desses três regimes. Se você já conhece o microempreendedor, que é a minha indicação, conhece o Simples Nacional e agora já está chegando no lucro presumido para atingir um novo nível de conhecimento, você vai entender facilmente esse quadro. Por quê? Porque o MEI, como chamamos também, é uma empresa que tem um faturamento muito baixo, né? Até a data desse vídeo, você saiu R$81 mil, estão falando, é aumentar para 130. O Simples Nacional já pode faturar milhões, mas também é limitado, 4 milhões, 4,8 milhões. O lucro presumido já pode faturar 78 milhões, mas eu não quero que você se apegue a esses valores exatos. Entenda o conceito. MEI, um faturamento baixo, digamos que é uma empresa pequena, muito pequena. O Simples, uma empresa média. E já o lucro presumido é para empresas maiores, tá bom? Da mesma forma, a tributação do MEI baixíssima, do Simples Nacional é mediana, o lucro presumido é mais elevado. Então você está vendo que é uma escada. A empresa número 1 é a mais simples de todas, é a mais baixa, o faturamento, a tributação é baixa, o Simples é a média, o lucro presumido é mais elevado. Como funcionam os impostos dessas três tributações, desses três regimes tributários? O MEI ele não é um regime específico, ele é um programa dentro do Simples Nacional, tá bom? O MEI, ele paga esses três impostos. Você fala assim, Johnny, o MEI não paga imposto? Paga. Se você pegar a guia mesmo na essência, você vai verificar que tem ICMS, R$1, e tem o ISS, R$5. Mas ele paga um boleto único, chamado DAS, Documento de Arrecadação do Simples. Da mesma forma, é o Simples Nacional, um boleto único. E tem vários impostos ali dentro, né? Quando o cliente paga lá no banco, a entidade bancária faz a distribuição, o que é da Receita Federal, o que é do Estado, o que é do município. O banco faz essa separação, tá bom? Já no lucro presumido já começa essa diferença. Entenda, ao invés de eu ter um único boleto, você vai ter todos os tributos, todos os tributos separados em boletos e cálculos diferentes.
Então, um dos conceitos que você vai ver nesse curso é o conceito de cada imposto, como se calcula cada imposto desses aqui. Nós temos os impostos federais, são esses 4 de cima: imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS. Nós temos o IPI, também é federal, mas é para a indústria, tá? Nós temos o ICMS, que é estadual, é um cálculo à parte, um boleto à parte. Nós temos o ISS, para quem presta serviço, é um outro cálculo à parte e um outro boleto à parte. Por isso que muitos contadores optam pelo simples, porque é tudo um boleto só, é mais fácil, tá? Mas a gente tem que aprender, porque para algumas empresas é mais vantajoso ser lucro presumido. Ou às vezes até por falta de opção, você vai ter um cliente do lucro presumido. Como assim falta de opção? Aquele cliente não pode ser do simples. Acontece, tá bom? Nós vamos entender isso mais à frente. Nós temos também aqui alguns conceitos a nível de base de cálculo, tá? A base de cálculo do MEI, vamos se atentar a essa linha aqui de baixo. A base de cálculo do MEI é um valor fixo, tá? Então, independentemente de quanto ele venda, o imposto dele é fixo. Já a base de cálculo do Simples Nacional é o faturamento, tá bom? Se faturar 10 mil, vou calcular em cima de 10 mil. Se o Simples Nacional faturar 50 mil, eu vou calcular o imposto em cima do faturamento. O lucro presumido também é sobre o faturamento, entendido? Memoriza isso. E aí nós temos um último detalhe para você entender esse comparativo, que é a penalidade, tá? O microempreendedor, ele pode ser penalizado se ele ultrapassar o limite, se ele contratar mais, a quantidade maior de funcionários que a lei permite, e ele é excluído do MEI e, consequentemente, fica no Simples. Agora, o que acontece quando o Simples também ultrapassa o limite, quando uma empresa do Simples inclui uma atividade, uma KNAI, como alguns chamam, que não pode ser do Simples, ela vai ser excluída. E vai ser excluída para onde? O MEI foi excluído, o Simples foi excluído. Gente, por padrão, uma empresa, quando ela é aberta, se o contador não fizer nada, ela não vai ser do Simples. Entendido? Uma empresa, quando ela é aberta, se o contador não fizer nada, ela não vai ser do Simples. Ela vai ser ou lucro presumido ou lucro real. Entendido? Então, tem casos que empresas que eram do Simples foram expulsas do Simples por questões de inadimplência. Uma empresa do Simples, quando não paga seus impostos, ela é expulsa e vai lá para o lucro presumido. E eu já vou te dar uma dica. Uma pessoa que recebe um cliente do lucro presumido, onde você verifica que o faturamento dele é baixo, que ele era mais vantajoso para ele ser do Simples, e ele está no lucro presumido, alguma coisa de errada tem. Ou ele não pagou os impostos, ou não honrou o parcelamento, e isso já vai te trazer algumas noções do perfil daquele cliente, tá bom? Por quê, Johnny? Infelizmente eu vou lhe falar. Se um cliente ele não paga os impostos em dia, se ele não cumpre essa responsabilidade tributária, ali já fala um pouco da vida organizacional dele e financeira dele, tá bom? É um cliente que talvez vá dar trabalho lá na frente. A gente espera que não, tá bom? Mas por padrão é isso. O que tira uma empresa do Simples Nacional pode ser pendências, e essas pessoas vão ser remanejadas para o lucro presumido, não por opção, porque foram expulsas, tá bom? Então, os casos mais comuns, são os casos mais comuns. Eu posso abrir uma empresa no lucro presumido porque é mais vantajoso, ou quando alguém foi expulso lá do Simples. Entendido? Prontinho. Por enquanto nós ficamos por aqui nessa aula de abertura, eu já te vejo na próxima aula. Até mais!